Olá para todo mundo, como é que a gente está? Tudo bem? Então, dando continuidade no nosso retrato publicitário, né, a nossa primeira parte foi fazer a equalização dos tons da pele e foi nesse resultado que nós chegamos, né? Lembrando que a gente fez dois ajustes, né, de curvas. O primeiro foi feito para equalizar totalmente o tom da pele a partir de uma referência, né, de uma paleta de referência. Foi feito isso no vídeo anterior, então a gente fez a equalização baseado nessa paleta de tons de referência. E o segundo detalhe que foi feito um ajustezinho de contraste, né, a partir de curvas, usando curvas, para poder chegar no resultado um pouquinho ainda mais interessante desse tom da pele, para ficar ainda mais legal. Então a segunda parte do nosso trabalho agora vai ser retocar a pele, fazer o retoque da pele. E esse retoque da pele ele tem duas etapas, né? Primeiro a gente precisa fazer o retoque das imperfeições da pele, né? Então tirar todos os detalhezinhos das imperfeições da pele e depois fazer a suavização da pele. Então é alguma coisa que é feito em duas etapas. Infelizmente isso acaba sendo um pouco destrutivo, né? Não tenho como fazer, por exemplo, a suavização da pele sem aplicar totalmente aquilo que foi feito de reparo nas imperfeições da pele. Então, essa é uma etapa que acaba sendo um pouquinho destrutiva, mas o resultado final que a gente quer obter depois desse material é alguma coisa parecida com isso que está aqui, uma pele que está texturizada, ainda tem bastante textura, está com toda a texturização que tem que ter, mas ela está acertada, né, tirada as imperfeições e está bastante lisa e está bastante bonita para a gente chegar depois no resultado do nosso retrato publicitário, que ainda vai ter o realce dos olhos e por fim vai ter esse efeito de três dimensões, né, vai ter um pouco mais de dramaticidade com efeitos de três dimensões das luzes e das sombras para a gente chegar nesse último resultado, nesse resultado final que nós estamos vendo aqui. Então, esse retoque, a primeira parte do retoque que a gente precisa fazer, depois que a gente fez essa equalização, então a gente vai ter que começar a tratar disso de maneira diferente, né? Para fazer o retoque eu preciso que tudo aquilo que foi feito até agora seja colocado numa layer só, né? Ou seja, eu vou ter que colocar tudo aquilo que já foi feito, né? Ou seja, o ajuste da equalização da pele e a fotografia original, tudo num layer novo, já mesclado num layer novo. Então, para fazer isso, você pode ir no, você poderia, por exemplo, mesclar a layer através do Command ou do Ctrl E, né, copiar e colar, enfim, mas eu vou manter sempre o original. Então, para manter sempre o original e fazer toda essa cópia num layer acima, você vai segurar o Ctrl, o Alt e o Shift e apertar o E. Quando você fizer isso, ele vai colocar tudo aquilo que foi feito numa layer nova. Então, Ctrl, Alt, Shift, E, ele coloca tudo aquilo que ele está vendo numa layer nova. Então, ó, tudo que eu fiz, ele está numa layer nova, numa fotografia nova, exatamente como a gente fez ali na equalização dos tons da pele. Então o que a gente quer fazer agora é remover primeiro as imperfeições. Depois de remover as imperfeições, é que a gente vai fazer a suavização da pele. Então nós vamos fazer essas duas coisas de maneira, primeiro de maneira separada, depois a gente vai acabar unificando, porque para fazer a suavização, dependendo da maneira como você faz, você acaba tendo que unificar novamente. Então é um processo que acaba sendo nesse sentido destrutivo, mas você tem os retoques todos separados. De alguma maneira você pode suavizar esses retoques como você quiser. Então a primeira parte desse retoque da pele é remover as imperfeições da pele. É claro que a modelo aqui ela está com maquiagem, né, já tem uma série de imperfeições removidas, ela realmente tem uma pele muito bonita, né, tem algumas imperfeições, algumas marcas que são possíveis de retirar, e para isso você tem algumas técnicas que você pode usar. Cada um tem um jeito diferente de usar, né, uma técnica diferente, e eu tenho algumas que eu acabo usando, porque a gente nunca fala assim, eu vou usar sempre a mesma técnica. Para alguma coisa eu uso uma, para alguma coisa eu uso a outra, então cada técnica acaba sendo um pouquinho diferente. Se o retoque é um pouco maior, eu uso patch. Se o retoque é um pouco menor, pequenininho, ou é de uma texturização mais simples, eu uso spot healing. Se eu preciso que a texturização fique mais perfeita, eu uso healing. Então, cada coisa que eu uso, eu acabo usando alguma coisa diferente. Se eu precisar de um retoque mais simples, eu uso carimbo. Então, a gente nunca fala que eu tenho uma técnica. Não, na verdade, você tem um conjunto de técnicas e esse conjunto de técnicas é que você usa para fazer o retoque da pele. Mas a única coisa que isso tudo tem em comum é que você vai querer fazer tudo numa layer separada. Você não vai querer destruir essa layer logo de cara. Isso porque se você fizer um retoque na pele, você pode querer suavizar esse retoque
e para manter alguma coisinha ali que você achou interessante de manter na pele, uma cicatriz, você quer só suavizar a cicatriz, você não quer remover ela por inteiro, né? Porque você sente que aquilo vai dar um pouco mais de realidade na sua fotografia. Então todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é abrir uma nova layer. Lembrando que todos esses caras aqui em cima, vocês não terão, né? Eu vou agrupar eles aqui, só para vocês não ficarem vendo, né? Esse aqui nós fizemos na versão passada e essa aqui é a fotografia que a gente teve aqui agora a partir dessas duas aqui de baixo. Eu vou começar de novo, tá? Então vou selecionar, tá vendo? Eu vou selecionar essas duas layers que estão aqui, nem preciso selecionar nem nada. Esse grupo aqui não nos interessa, então tudo aquilo que eu estou vendo na fotografia, se eu segurar o Ctrl, Alt e o Shift, ou no Mac que é Command, Option, Shift, e apertar a letra E, ele vai copiar tudo e colocar numa nova layer para mim, exatamente como eu estou vendo aqui, numa nova layer, uma nova layer com tudo mesclado. Então tá legal. Então eu vou começar, primeira coisa, eu vou começar criando um novo layer em cima dessa layer que eu tenho aqui. Então tá bom. Como é que eu faço então para tudo aquilo que eu quiser, por exemplo, usando o Healing, por exemplo, eu vou usar a ferramenta de Healing, né? Para poder fazer o retoque, né? Em vez de usar o brush, ou em vez de usar o carimbo, eu vou querer usar o Healing. Então como é que eu faço para o Healing ficar na outra ferramenta, né? Fazer o Healing ficar na outra layer, perdão, não na outra ferramenta, na outra layer. Então aqui é que está a beleza do Photoshop de não ser destrutivo nesse sentido. Para isso acontecer, é importante você prestar atenção nesse cara aqui de cima. Ó, tá? Então eu selecionei aqui a ferramenta do Healing, funciona da mesma maneira como funciona o carimbo, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o, o, a minha ferramenta, né? Só para a gente poder pegar ela aqui. Deixa eu pegar o Healing de novo aqui. Pronto. E aí, como é que eu faço para o Healing? Porque se eu clicar aqui, exatamente aqui agora, ele vai dar um aviso para mim dizendo que não é possível fazer o Healing. Tá vendo? Eu cliquei e ele disse, olha, eu não consigo fazer o Healing porque primeiro eu não clonei alguma coisa que eu gostaria de colocar em outro lugar. Então eu vou tentar fazer isso agora do jeito que está aqui. Se eu apertar e clicar e ele não vai tirar nenhuma amostra de lugar nenhum e não vai produzir nenhum efeito. Tá vendo? Mesmo que tenha ali a cruzinha, ele não produz nenhum efeito. Por quê? Porque ele está tentando tirar essa amostra do meu layer atual. Essa amostra do meu layer atual não me serve porque ela não tem nada. Eu acabei de criar esse layer e esse layer está vazio. Então como é que eu faço para ele encarar essa imagem prestando atenção no layer que está embaixo dele? Eu mudo essa amostra, esse sample que está aqui em cima, para Current and Below. Então ele vai analisar esse Layer 3 e também o que está logo abaixo, que é o Layer 2. A segunda coisa importante é a gente deixar esse Align ligado. Esse Align ligado, ele serve pelo seguinte, se eu não quero pegar o Healing de um lugar que está aqui, e eu sempre tenho que usar o Healing prestando atenção num ponto que está logo perto da amostra que eu retirei. Então, se eu vou tirar uma amostra dessa área que está aqui, é porque eu vou querer tirar alguma coisa que está próximo a ela que está aqui. Eu não vou querer tirar uma amostra do que está aqui para colocar lá embaixo, porque isso não vai fazer sentido de iluminação, isso não vai fazer sentido de maneira nenhuma, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Quando eu desligo esse Align, ele ele mantém a origem da minha amostra exatamente no lugar onde eu cliquei. Então, se eu clicar aqui nesse ponto, cliquei e for lá embaixo, e for aqui, por exemplo, pertinho fazer, né? O healing, clicar, você vai ver que tem uma cruz que vai ficar ali em cima, tá vendo? Aquela é a minha cruz de referência alinhada, tá vendo? E se eu for lá embaixo agora e também continuar clicando, você vai ver que a cruzinha de referência ao lugar onde eu estou pintando mantém a mesma distância. Isso é o alinhamento. Se eu não tiver alinhado, se isso não for alinhado, ele vai manter a amostra distante um do outro. Eu vou fazer o exemplo para vocês aqui. Ó. Vou tirar o alinhar e daí eu vou clicar a amostra de referência aqui em cima e vou colocar logo aqui embaixo para tentar remover essa área que está aqui. Ah, removi, legal. Agora eu vou lá embaixo. Quando eu for lá embaixo, ele continua usando a minha amostra lá de cima. Tá vendo a cruzinha lá em cima, na bochecha, lá em cima, perto do olho? Ela continua lá em cima. Então isso acaba não fazendo muito sentido. Então não quero fazer isso,
porque isso fica com alinhar desligado, tá? Então eu vou deletei a layer, vou criar ela novamente, porque eu estava só mostrando uma coisa para vocês, para a gente fazer certinho. Então tá bom. Uma outra coisa sobre clonagem, sobre healing, sobre spot healing, é que você tem que seguir o sentido da pele quando você está fazendo isso. Então, por exemplo, aqui, tá vendo o sentido da pele? O sentido da pele ela vem numa diagonal descendo para baixo. Então aqui tem o seu outro sentido da pele, aqui o sentido da pele vai num outro lugar, aí o sentido da pele, por exemplo, aqui na boca ele vai fazendo um caminho para cima, aqui ele inclina um pouco mais para baixo. Então quando eu vou fazer na clonagem, eu não posso, por exemplo, seguir uma outra orientação que não seja essa orientação da pele. Eu não posso pintar as coisas em círculo, achando que isso vai funcionar. Então eu tenho que prestar atenção na direção que eu estou indo para eu seguir a orientação também da referência que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu vou usar o healing aqui, eu não posso fazer isso em círculo, eu tenho que seguir como a pele vai. Você vai ver que aqui ela vai, por exemplo, de um jeito, aqui ela já começa a ir de outro, eu tenho que seguir esse fluxo. Se eu não seguir esse fluxo, isso pode ficar bastante estranho. Outro ponto importante é que você nunca deve ficar extraindo amostras muito grandes do que você precisa clonar. Então, se eu precisar tirar esse pedaço que está aqui e ele é pequenininho, eu não vou querer usar uma amostra muito grande. Eu vou querer usar alguma coisa que seja logo um pouco maior, ou seja, um pouquinho maior só do que o lugar onde eu preciso clonar. Então eu vou pegar aqui de cima uma amostra e aí eu vou vir aqui embaixo e vou pintar. E ele vai remover isso com muita facilidade. Então eu vou continuar fazendo isso. Eu vou pegar uma amostra aqui desse lugar e eu vou no sentido da pele remover aqui para baixo. E aí eu vou fazendo isso em todos os lugares onde eu precisar. Então esse é o método 1. Eu vou usar o healing. Então o healing, ele me possibilita essa clonagem desses espaços, e ele leva em consideração essa amostragem de luz. Então é um controle muito mais fino e muito mais manual. Você é que faz o controle dessas amostras de onde você quer tirar. Já o Spot Healing, que é outra ferramenta, ele não vai deixar você fazer essa amostragem da mesma maneira. O Spot Healing, ele vai fazer a amostragem de maneira automatizada. Então não é você mais quem tem o controle, quem tem o controle é o Photoshop. Então por isso algumas pessoas às vezes não gostam, porque dependendo do lugar onde você for fazer a clonagem, né, principalmente em áreas claras e escuras, né, que tem essa diferença de claro e escuro, isso acaba dando um pouco de problema. Então, às vezes, o Spot Healing cria esse problema porque a amostragem quem faz é o Photoshop, você não está vendo essa amostragem. Então, tudo que você precisa fazer é clicar em cima e pintar, e também seguindo aquelas orientações, né? Pintar no sentido da pele, não pode ser um pedaço muito maior do que você está fazendo, e pintar com um pouco de cuidado. Então vamos lá, então vamos fazer aqui com o Spot Healing. Então você vai usar o Spot Healing, eu vou pintando em cima. Se você acha que o Spot Healing está resolvendo, você pode ir resolvendo com o Spot Healing. Então eu não quero tirar todas as imperfeições, mas aí só para você ter uma ideia, você pode ir tirando as imperfeições conforme você vai fazendo. Então, esse foi o uso do Spot Healing. Então, só para você entender, isso aqui é o depois e esse aqui é o antes, que já foi feito bastante coisa. Então, esses são dois jeitos que vocês podem usar para fazer essa remoção das imperfeições. Mas o legal aqui é que, como eu estou usando no Spot Healing, eu acabei esquecendo de avisar vocês que você precisa ligar esse Sample All Layers, porque daí ele vai levar em consideração todos os layers visíveis para colocar essa clonagem que a gente está fazendo, esse retoque que a gente está fazendo no novo layer, sem você precisar destruir o layer aqui de baixo. Se você remover o layer de baixo, você vai ver que tudo aquilo que eu fiz, ele foi colocado numa layer separada. E isso é muito bom, porque, por exemplo, eu não gostei dessa área que está aqui, eu achei que ficou falsa. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui com a ferramenta laço em volta dessa área que eu sei que ela está aqui, deletar e refazer essa área aqui, porque eu achei que ela ficou falsa. Então eu pego de novo lá a minha ferramenta do Healing, do Spot Healing, por exemplo. Eu tentei pelo Healing, não achei legal, agora eu vou tentar pelo Spot Healing, e aí eu vou tentar pelo Spot Healing e ver se isso fica decente. Nossa, pelo Spot Healing ficou muito melhor, então vou continuar usando o Spot Healing nessa área, porque ele fez um resultado muito melhor do que eu usando o Healing, porque às vezes você não se sente confortável para fazer as amostras sozinho, então você prefere que o Photoshop faça a amostra para você, e você pode ir removendo tudo
E não esqueça de você checar o Sample All Layers. Quando você checa o Sample All Layers, novamente, ele encara como amostra tudo aquilo que está vendo, e não só a camada que está selecionada. É toda a foto que você está vendo e não somente a camada que está selecionada. Então a primeira parte do seu trabalho é você fazer esse retoque de todas essas imperfeições que tem na pele da modelo. Só depois disso que você vai partir para a suavização da pele. Então, tentar remover o máximo de imperfeições. O negócio é que na suavização da pele, muito dessas coisas que ainda estão visíveis para vocês aqui, ó, muda o sentido, tá vendo, da pele que eu preciso acompanhar. Muito dessas imperfeições que estão sendo vistas, elas iriam sumir. Então, não precisa fazer todas, aquelas mais suaves, você não precisa fazer, porque quando você fizer a suavização da pele, elas vão acabar sumindo e você não precisa se preocupar com todos os detalhes. Então eu estou me preocupando aqui, estou sendo bem assertivo, né? Estou tirando todos esses detalhezinhos, não vou fazer todos aí. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer mais. Aqui ainda tem alguns detalhes, por exemplo, que você pode usar uma outra ferramenta. Ainda vou mostrar mais uma técnica para vocês utilizarem para fazer a remoção mais automatizada e mais rápida, mas essa remoção automatizada e mais rápida acaba dependendo da situação de luz de cada fotografia, então serve principalmente para a gente tirar essas bolsas dos olhos, né? Tem uma pequena bolsa aqui escura do olho, então eu quero remover essa área. E aí seria interessante, por exemplo, até criar uma nova layer, né, para você não ficar tudo dentro do mesmo layer, mas eu não vou criar não. Eu vou continuar usando. Eu vou pegar a Patch Tool. A Patch Tool aqui pelo J, né? Você pode apertar o J, se você apertar o J uma vez, segurar o Shift e apertar o J várias vezes, ele fica trocando entre todas as ferramentas que você tem aí para fazer retoque, né? Que é a Patch, que é essa daqui, que parece um esparadrapinho. Você tem essa outra aqui também, que é a Content Aware Movie, que a gente não está usando hoje. E você também vai ter a ferramenta aqui do Red Eye, para remover olhos vermelhos, que a gente não está usando. E você tem aqui o Spot Healing, se mais uma vez o Shift J você tem o Healing, e aí mais uma vez o Shift J você tem a Patch Tool, que é a que eu quero mostrar agora. A Patch Tool, ela é uma ferramenta... Olha, eu acabei clicando aqui sem querer. E aí ficou lá, mas aí eu dei um Ctrl Z e já voltou. Então a Patch Tool é para retoques maiores, é para retoques que são grandes demais para você passar o healing de uma vez só. Então, por exemplo, como essas bolsas aqui, mas você não pode ir muito fundo com ela. Então, por exemplo, é só você clicar e fazer um desenho em volta daquela área que você quer remover. Um desenho, porque ela é uma ferramenta de mão livre. Manter ele no normal e não no Content Aware, no Source, e aí você clica e arrasta. Só que o problema é que aconteceu a mesma coisa que eu tinha explicado para vocês. A gente precisa deixar isso. Eu não quero usar ela de modo destrutivo, porque é isso que ela acaba produzindo, né? Fazendo esse modo destrutivo. Eu não quero fazer isso, eu teria que fazer isso direto na layer. Quando eu faço isso direto na layer, ó, aí ele vai remover aquela área ali com uma certa, de uma certa maneira. Então eu não gostaria de fazer isso porque ele acaba se tornando destrutivo. Então eu prefiro usar outras ferramentas que me permitam trabalhar na layer de retoque, que é essa que está aqui, que já está cheia de retoques. Então eu vou continuar fazendo os retoques aqui, enquanto a gente conversa. Por exemplo, tem algumas áreas, por exemplo, que são interessantes de serem retocadas, né? Eu vou Shift J de novo e vou lá no meu Spot Healing. Spot Healing é esse band-aidinho que tem uma pequena seleção aqui em cima que diz que é o Spot Healing. Então tem algumas linhas que as pessoas esquecem às vezes de retocar, por exemplo, são essas linhas de pescoço, ó. Essas linhas de pescoço, elas não ajudam ninguém em nada. Então você remove as linhas de pescoço para você não ficar com elas ali. Tá vendo como fez uma suavização bem legal? Ó? Então aí a linha de pescoço pode ser um pouquinho maior o brush. Você remove a linha de pescoço, se você quiser, com o Spot Healing. Se não, você pode remover com o Healing. Aqui no caso, eu estou achando que o Spot Healing não fez um bom trabalho aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, né, e vou fazer isso com o Healing. Não vou fazer com o Spot Healing. Vou pegar o Healing, vou pegar aqui ó, e vou clonar desta área que está aqui e vou manter alinhado, porque quando eu manter alinhado ele vai manter a minha referência e aí ele vai fazer isso tudo em cima da mesma referência sem eu ter nenhum tipo de problema. Tá vendo? Removeu lá a linha, sem problema nenhum, a linha do pescoço já sumiu. Eu posso fazer isso na mesma coisa na linha aqui de baixo.
Então vou fazer essa mesma coisa aqui na linha de baixo, remover essa linha de pescoço, posso remover esses detalhes aqui que não estão me servindo de nada, então vou removendo, tá vendo que eu passo na posição que tem que ser? Essa ficou muito marcada, não ficou tão legal, né? Então vou tirar fora aqui que não ficou tão bonita. Tá vendo? Então você pode remover tudo que você achar que você precisa remover da pele da modelo, nesse sentido do retoque desses detalhes aqui, dessas marcas de pele. Então ainda tem algumas outras coisas que eu quero remover aqui, por exemplo, tem os pelinhos aqui que eu quero remover, porque ela retirou os pelos, né? Então é isso que ela quis fazer, então eu vou só ajudar a fazer terminar esse serviço aqui para ela e vou tentando remover esses pelinhos que estão aqui em cima, embora esses pelinhos, na minha opinião, iriam sumir quando a gente fizesse a suavização da pele. Legal. Então estão removidos aqui os pelinhos, a maior parte dos pelinhos. E eu fiz ali, eu cometi um erro ali, tá vendo? Ficou uma linha estranha na sobrancelha, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acabei indo demais. Acho que assim tá melhor. Legal. Então vou tirar aqui os lugares onde eu não quero. Ó, então qualquer coisa que você quiser, você pode vir e passar o Spot Healing por cima e ele coloca naquela camada que extra, que é a camada 3, que é a camada com todos os retoques. Aqui eu tenho uma cicatriz, ó. Tá vendo? Tem um detalhe aqui no olho dela que não faz parte de uma característica. Então eu vou tentar removê-lo com o Spot Healing, vamos ver como é que fica. Ó. Vou passar bem em cima da cicatriz. Olha lá. Se não removeu, suavizou muito. Eu posso fazer isso de novo e de novo se você quiser, ou então você pode tentar se utilizar de uma outra ferramenta, como o Healing ou como o Patch. Então eu vou tentar usar o Healing. Acho que o Healing fez um trabalho muito melhor dessa vez. Então, cada imagem tem tem alguma coisa que serve. Então, às vezes, você usa mais o Spot Healing numa imagem, às vezes você usa mais o Healing, cada imagem tem a sua característica. Então, aqui eu vou continuar usando o Healing para mostrar que ele também serve. Então, cada vez eu estou mostrando um pedaço diferente do look da pele. Ó. Então, eu vou amostrar aqui, e aí eu tiro dali de cima. Legal. Vamos fazer mais uma aqui de novo para ficar mais bonitinho. Aí, bacana. Vou tentar tirar essa parte aqui também que não tô gostando. Vamos lá. Aí, vamos ver qual que foi o resultado até agora. Então tá bom, o resultado até agora parece que tá bem legal, então o resultado foi esse aqui, ó. Tiramos as imperfeições da pele, mas tem uma certa texturização, não foi feito nenhuma agressão aí a nenhuma característica da modelo. Você poderia continuar ainda procurando outros detalhes que você quisesse remover, né, quisesse retirar. Aqui, por exemplo, tem um pequeno errinho aqui que talvez você quisesse tentar remover, né, essa colorização aqui talvez você tentasse remover. Uma suavizada um pouquinho, ainda não ficou tão perfeito, então você poderia ainda remover, tentar fazer isso um pouquinho melhor do que já foi feito. Então só para a gente tentar remover aquela ali. Não ficou bom, ficou pior agora, ficou bem pior. Deixa assim, que assim estava legal. Então tá lá uma remoçãozinha só para a gente fazer um detalhamento. Maravilha. Então tá legal. Qual que é agora o próximo etapa? A próxima etapa agora, infelizmente, foi o que eu falei para vocês. Aqui é o retoque inicial da pele, né? Então aqui a gente tem o agrupamento das marcas da pele. Então eu vou agrupar esse tom aqui e vou escrever marcas da pele. Só que agora eu não consigo suavizar essa pele sem mesclar esse layer das marcas da pele. Então é isso que eu vou ter que fazer. Infelizmente eu tenho que mesclar esse grupo de marcas da pele para eu poder fazer a suavização da pele. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar esse marcas da pele aqui só pra gente e vou duplicar ele. Legal? E vou dar duplicar é Ctrl ou Command J. E unir um grupo inteiro é Command ou Ctrl E. Então, tudo que eu fiz aqui eu vou deixar essa layer escondida aqui que não serve pra gente para nada. Então essa aqui agora foi feito marcas da pele. Então marcas da pele foi feito o seguinte. Eu tinha várias marcas da pele, eu removi. Né? Aqui tem o tons da pele bonitinho pra gente ver aqui como é que estava o outro layer. Ó. Então era isso, eu tinha várias marquinhas de pele, eu removi.
Foram todas removidas e agora a partir disso eu vou fazer a suavização da pele. A suavização da pele, para fazer a suavização da pele, eu preciso fazer uma coisa que chama-se separação de frequência. Essa separação de frequência significa que eu quero. O que é frequência? Frequência é a textura e a cor. São os detalhes e as cores. Então, frequência, por exemplo, é o movimento pela unidade de tempo. Tá? Então, é isso que é a teoria de frequência. Qualquer frequência, por exemplo, se eu abano a minha mão muito rápido, então quantas vezes a minha mão abana numa unidade de tempo é o que gera a minha frequência, entendeu? Então, a frequência baixa da imagem é aquilo que dá a cor. E a frequência alta da imagem é aquilo que dá a textura. Então, se eu tiver uma maneira de separar essas duas coisas, ou seja, separar a baixa frequência, que me dá as cores da minha imagem, da alta frequência, que são as texturas da minha imagem, isso vai me dar um controle muito maior sobre o tratamento e a suavização da minha pele. Então, que é o que eu quero fazer. Então, o que eu quero fazer aqui agora é separar as minhas frequências. Tudo bem? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Beleza? Ok. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora, simplesmente depois que a gente unificou a nossa layer aí de marcas da pele, é duplicar ela. Tudo bem? É duplicar, porque como eu tenho uma frequência, uma baixa frequência e uma alta frequência, né, eu tenho low frequency e tenho high frequency, eu tenho que ter essas duas coisas separadas para poder fazer funcionar. Então tudo bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a layer. Duplicando a layer, para duplicar a layer é só você apertar o Ctrl J ou Command J. Então eu duplico a layer através do Command J ou Ctrl J. Então dupliquei a layer. Então aqui agora eu tenho a baixa frequência ou a cor e eu tenho a alta frequência ou a textura. Beleza? É isso que a gente tem. O que a gente quer, primeira coisa, vou tirar aqui a visibilidade da layer de alta frequência e trabalhar só na layer de baixa frequência, tá? Então, eu vou unificar esses dois caras no grupo porque eu sou desses assim, tá? Eu fico fazendo grupo de tudo. Então, vou escrever separação de frequência. Eu sou um cara super organizado. Então, separação de frequência. Legal. Então aqui eu vou trabalhar em cima somente da baixa frequência. Não quero trabalhar em cima da alta frequência, porque a alta frequência vem depois. Então eu quero trabalhar em cima da baixa frequência e tudo que eu preciso fazer é remover a textura da pele. Então eu vou só me preocupar com a textura da pele. Nada mais nessa imagem vai me interessar a não ser a textura da pele. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Remover a textura da pele. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta super conhecida, um efeito super conhecido no Photoshop, que é o Gaussian Blur. Então a gente vai aplicar um Gaussian Blur nessa imagem, tá? Simples assim. Vamos aplicar um Gaussian Blur na imagem. Então, Filter, Blur, Gaussian Blur. Legal. Quanto de Gaussian Blur? Depende da imagem, depende da qualidade da imagem, depende de uma série de coisas. Ó, se eu colocar muito aqui, vai borrar pra caramba. Se eu colocar nada, aí vai borrar quase nada. Então, o que eu recomendo você fazer? Você vai até o limite de baixo, você vai até o comecinho aqui do Gaussian Blur e vai subindo devagarzinho até que você pare de ver texturas da pele. Tudo que você tem que olhar é para a pele. Esquece cabelo, esquece o resto. Só olha para a pele. Tudo que você precisa prestar atenção é quando some a textura da pele. Quando sumir a textura da pele, você para. Então, eu vou subir aqui um pouco meu blur. Ainda não sumiu, né? Só deu uma embaçadinha pequenininha. Subi um pouquinho mais aqui, uns 6. Já sumiu, tá quase subindo. Ainda tem um pouco de textura, tá vendo? Ainda não pode, não é essa hora aqui. Então vou subir mais um pouquinho. Acho que aqui já vai dar. Acho que aqui já deu já. Um pouquinho mais. Depende do tamanho da imagem, depende da quantidade de texturização que tem a imagem. Eu acho que aqui no 10 já está legal. Tá vendo? Então eu removi toda a textura da imagem que eu estou trabalhando, da pele que estou trabalhando. Pode até um pouquinho mais, ó, às vezes. Ó. Acho que aqui está melhor. Uns 16. Então, ok. Removi toda a minha
toda a minha textura, subiu toda a textura da minha imagem, então eu tenho aqui agora a baixa frequência, e isso significa que eu vou dar um OK. Então legal, eu tenho uma baixa frequência. Então o que eu tenho agora? Eu tenho uma layer que está escrito alta frequência, mas ainda tem tudo, né? Aqui nessa layer tem baixa e tem alta frequência, e aqui na layer de baixo eu tenho uma layer que só tem baixa frequência, aqui não tem mais alta frequência, porque aqui não tem mais textura, né? Só tem cor. Então, o que eu tenho que fazer com essa layer para ela ficar só alta frequência? Eu tenho que subtrair a baixa frequência dela. Eu tenho uma layer que tem alta e tem baixa frequência. Para eu ficar só com a alta, eu tenho que subtrair a baixa frequência, certo? Então, para isso eu vou em Image, Apply Image, tá bom? Se você tiver com o Photoshop em português, é Imagem, Aplicar Imagem. Legal? Vai aqui. Então, Imagem, Aplicar Imagem. O que eu quero? Eu não quero em todas as layers, eu quero somente a layer de baixa frequência. Baixa frequência, ok? Layer de baixa frequência, que eu salvei o nome dela, baixa frequência. Como eu tenho um grupo aqui cheio de coisa, por isso que o meu tá desse jeito aqui, cheio de nomenclaturas de layers, mas o seu só vai ter poucos layers, você encontra o layer baixa frequência. A outra coisa que eu não quero é que o Blending Mode seja multiply. Eu quero que ele seja subtrair, lembra? Eu quero subtrair a baixa frequência dessa imagem. Subtrair, eu tenho subtract. Legal? Subtract. Aí eu tenho duas coisas que se abriram aqui para mim. Eu tenho o scale e tenho o offset. O que é o scale? O Apply Image, o Subtract, ele trabalha em escala de 1 até 2, sendo que 1 é o mínimo, 2 é o máximo. Então eu quero extrair o máximo da baixa frequência desse layer, certo? Então é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que colocar na escala máxima. A escala máxima aqui no caso é 2. Ela vai de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e assim sucessivamente até 2. 2 é o meu máximo. Então eu não quero trabalhar com 1. Eu quero trabalhar com 2. Então eu quero tirar tudo. Então trabalha com 2. E o offset tem que ser 128, porque 128 é o cinza, é o 50% de cinza do Photoshop. A escala de cor RGB do Photoshop, ele vai de 0 até 255. Por que 128 é a metade? Porque leva em consideração o zero também. Então, se você somar o zero com mais o 255, você vai ter 256 opções. E aí, você dividindo isso por 2, você vai ter 128. E os 50% de cinza aqui no Photoshop, ele é 128 de red, 128 de green, 128 de blue, que é exatamente a metade. Então, por isso aqui o offset tem que ser 128, porque você quer que isso aqui fique com 50% de cinza, justamente porque você vai remover esse 50% de cinza através de um modo de mesclagem de camada. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo? Para mim aqui está tudo certo. Ó, eu quero remover a layer eu quero a layer de baixa frequência, eu vou aplicar na minha imagem a layer de baixa frequência, removendo ela da minha imagem que está aqui em cima. Eu vou dar o OK, pronto, fiz isso. Então aqui é a alta frequência. Acontece que eu tenho que trabalhar isso no modo que remova o cinza. Para remover o cinza, eu vou usar o Linear Light. É isso que eu vou fazer. E vou dar um OK. Quando eu tenho o Linear Light, e eu tenho, por exemplo, aqui a minha layer de separação de frequência, eu estou com as duas frequências separadas e vou tirar as duas layers lá de baixo, tá vendo? Aqui eu tenho as minhas duas layers originais, ok? As duas originais. Eu vou tirar a minha layer de separação de frequência para vocês verem, ó. Tá vendo? O que mudou? O que mudou foi só o retoque da pele, tá? Só o retoquezinho da pele que eu tinha deixado ali em cima, o retoque da pele. Só isso que mudou, mas o resto continua tudo exatamente igual. Tudo exatamente igual. Nada foi modificado. Tá vendo que a minha imagem está igualzinho, ó. Essa imagem com a imagem ali de baixo. Tá igual. Por que está igual? Porque na verdade eu tenho aqui a mesma imagem. A única coisa que eu tenho de diferente é que agora eu tenho uma baixa frequência, ou seja, aqui eu tenho só a cor, e aqui em cima eu tenho só a textura. Eu tenho somente a texturização da minha imagem. Quando essas duas coisas estão conversando, elas transformam essa minha layer de separação de frequência na minha fotografia original. Então essas duas coisas juntas seriam mais ou menos como se fosse a imagem, seria mais ou menos não, seria como se fosse a imagem original. Tudo bem? Então, a partir desta imagem é que eu vou fazer a minha suavização da pele. Isso porque eu posso continuar trabalhando
nessa suavização a partir disso daqui. Então a maneira como nós vamos fazer isso aqui, nós vamos ver na próxima aula. Mas só para vocês entenderem o que nós vamos fazer. O que a gente vai começar a fazer agora é pintar essa pele para suavizar usando uma ferramenta que é o Mixer, que é o Mixer Brush Tool. A Mixer, ela é um pincel de pintura. Então, por exemplo, quando você tem aqui o pincel de pintura muito carregado, né? E aí você pinta em cima dela, ele vai criar uma mancha na pele muito intensa, né? Aqui eu tô com o flow bem baixo, né? Vamos ver se ele vai criar aqui a texturização, porque ele é uma ferramenta bem pesada. Ó. Ele está fazendo aqui uma, uma mesclagem muito bruta da minha imagem. Tá vendo? Ó? Mesclando de maneira muito bruta, muito ruim. Que aqui ficou pesado o Photoshop. E aí eu vou parar com isso aqui e vou mostrar como funciona a ferramenta de outra maneira. Tá aqui, eu vou pegar a minha imagem original. Tá? Essa aqui é a minha imagem original. Vou pegar minha ferramenta Mixer aqui só para mostrar para vocês como ela funciona. Quando eu estou com o Mixer, com o Flow 100%, por exemplo, e eu estou no modo original dela, ele vai usar uma cor para mesclar com a imagem aqui de baixo. Tá vendo? Mas eu não quero isso. Eu quero que ele pegue somente as cores originais para mesclar. Eu quero que ele pegue somente a cor da superfície que eu estou pintando para mesclar. Eu não quero que ele mescle esse rosa com a textura da minha pele. Por exemplo, eu vou pegar uma outra cor aqui e vou selecionar uma cor bem estapafúrdia aqui, eu vou selecionar um verde. Eu não quero que ele pegue o verde para mesclar com a pele da minha modelo. Não é esse detalhe que eu quero. Mesmo que eu ponha um flow bem baixo, ele ainda estaria mesclando um verde com a pele da minha modelo, e isso eu não quero. Então, o que eu quero? Aqui é o mix, né? Então, se eu deixar o meu mix no máximo, ele vai deixar o meu nível de verde menos ou mais intenso conforme eu deixo no máximo ou no mínimo. Então, se eu mesclar no mínimo, ele fica de uma coisa. Se eu deixar no máximo, ele mescla de outro jeito. Então, se eu deixar o flow no máximo e o mix no máximo, ele praticamente não vê a pele. Né? Eu vou voltar aqui 2 vezes, senão eu vou acabar perdendo isso daqui. Né? Eu vou voltar aqui, senão eu acabo perdendo o original. Vou até duplicar essa letra aqui para não ficar fazendo alguma coisa que seja irreversível depois. Porque eu só estou querendo dar um exemplo para vocês. Então aqui, por exemplo, se eu deixar meu mix no mínimo, então ele praticamente vai, ó, tá vendo? Tenta mesclar minimamente a minha pele. Então eu não quero fazer nada disso. O que eu quero fazer é que seja a cor original. Então eu vou ter que clicar nesse botão que está aqui, ó, que é não usar a tinta que está lá. Não usar. Então quando você clicar aqui, você não está mais usando esse botãozinho aqui, você não está mais usando. Eu também tenho que desclicar esse cara, tá? Eu não estou mais usando nenhuma cor que está aqui. Então quem tem que ficar ligado aqui é só esse botão, porque daí ele vai pegar somente a cor da minha pele e tentar mesclar, tudo bem? Só que o mixer ele funciona como um pincel molhado, né? Então se eu tiver com o pincel muito molhado, o load é muito carregado de tinta e agora o mix não interessa mais pra gente, porque ele não tem uma cor para mixar, e o flow é apertando no máximo. Então, se eu fizer isso, por exemplo, e tirar a tinta do cabelo dela aqui, ó, ele faz esse escândalo que vocês estão vendo aqui. Horrível, certo? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar com essas coisas no mínimo. Então, se eu trabalhar com um pincel, com uma carga, com um bem pouco úmido, tipo 2, 3%, trabalhar com uma carga de tinta de 70% e com um flow bem baixo, que é a quantidade de pressão que eu estou fazendo, né, uns 15%, então eu vou poder pintar a minha pele para uniformizar a luz e deixar essa pele ainda mais bonita, que é o que nós iremos fazer na nossa próxima aula. Tudo bem? Então, só para a gente ter aí uma ideia do que nós vamos fazer. Vou remover aqui a layer, vou voltar onde a gente está aqui. Primeiro foi feita a equalização dos tons da pele e agora nós fizemos a separação da frequência, fizemos o retoque das imperfeições da pele e a separação da frequência da pele para preparar essa imagem, para daí agora a gente fazer a suavização da pele no próximo vídeo. Ok? Obrigado então, gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima aula.